gente segue repercutindo este assunto, portanto, a gente conversa agora com o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o auditor fiscal Mauro Silva. Tudo bem, presidente? Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde a todos. Muito boa tarde, presidente. Então, estamos acompanhando, após ali o fechamento do orçamento de 2022, acompanhamos essa situação aí dos auditores fiscais. A informação que nós temos é que até o momento, ao menos 1.288 auditores, já pediram exoneração aí dos cargos de chefia. Para a gente começar essa entrevista, presidente, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, então, quais são as principais reivindicações aí por parte da categoria. Sim, no final do ano nós fomos surpreendidos com um corte de mais de 50% do orçamento da Receita Federal. Isso dizia-se que para viabilizar o reajuste de carreiras policiais. Isso causou grande indignação, tendo em vista que isso compromete o funcionamento de todo o órgão e junto com isso viria também o descumprimento do acordo que vem desde 2016. Então houve uma reação espontânea por parte de todos aqueles que ocupam o cargo chefia, entregando seus cargos, e agora, em duas recentes assembleias, de maneira esmagadora, os auditores confirmaram a sua disposição de mobilização, inclusive aqueles que não ocupam cargos de chefia estão se mobilizando na operação padrão, em não realização de sessões no CARF, nas delegacias de julgamento, nenhum cumprimento de meta. Então, além da entrega de cargos, que foi maciça e continua, outras providências de mobilização estão sendo tomadas e levadas, e nós já podemos sentir isso no fluxo do comércio exterior, no atendimento de matéria-prima de indústria, que tem sofrido atraso, porque a mobilização está realmente muito forte, dada a indignação que tomou conta de toda a Receita Federal. E, presidente, essa entrega de cargos, que a gente está acompanhando por parte da categoria, que teve justamente início em dezembro, claro que é uma forma aí de pressionar o governo, justamente para que eles atendam essas reivindicações do setor. Eu gostaria que o senhor nos contasse como está essa conversa junto com o governo federal, as tratativas. Existe aí uma luz do fim do túnel? Olha, tudo isso estava muito adiantado e continua muito adiantado. O decreto que resolve em grande parte essas reivindicações está, como eu digo, na antessala do presidente. Já passou por todos os órgãos, basta o presidente da República assinar o decreto. Tem também a questão do orçamento. Ainda ontem, com a divulgação do IPCA, foi divulgado que o espaço do teto de gastos foi ampliado em mais de 6,6 bilhões. Então, recursos para recuperar o orçamento da Receita, para promover o concurso público de auditores e até a questão do decreto para cumprir o acordo que vem desde 2016, isso tudo está muito adiantado, com poucos atos e de maneira muito rápida, tudo isso pode ser solucionado. Isso tudo está muito bem encaminhado, só precisa de vontade política para editar o decreto, recompor o orçamento da Receita e levar adiante o concurso público. Muito bem, presidente, a pergunta agora é de Bruna Torlai. Presidente, boa tarde. Muitas pessoas na sociedade civil, no setor produtivo, entendem, e não sem razão, que é graças ao setor produtivo que a gente consegue manter as estruturas essenciais do Estado via arrecadação. E ninguém mais sabe do que isso do que os senhores, porque é o trabalho dos senhores, ter eficiência na arrecadação para manter o Estado funcionando. O problema é o seguinte, a gente sabe também que justamente pela elevada qualificação dos profissionais da sua classe, da classe do senhor, os salários são altos já no início de carreira. E você acha que a sociedade brasileira, que acaba, o setor produtivo, que acaba sendo diretamente prejudicado por essa reivindicação do senhor junto ao governo, entende essa reivindicação no momento da pandemia, considerando que todos os nossos salários, por exemplo, do setor privado, passaram ou por deteriorações ou estão congelados, enfim, e além do mais, com a inflação se elevando, as pessoas do setor privado perdem o poder de compra e não tem nem como renegociar e não tem estabilidade, muitos perdem emprego. Então, o senhor acha que a sociedade brasileira entende bem
bem e consegue aceitar bem uma reivindicação por parte dos senhores em que pese a qualificação e a injustiça de fato que o governo de ter privilegiado uma classe no momento e não outros? Você acha que a sociedade entende isso, e sobretudo o setor produtivo, sem o qual o Estado não se sustenta? Olha, o enfraquecimento da Receita Federal não interessa justamente ao setor produtivo. Quando você enfraquece a Receita Federal e você enfraquece o controle aduaneiro, por exemplo, você permite que entre drogas, entre armas, que você permite que entre mercadorias subfaturadas, você mata empregos aqui, você mata a indústria nacional, você sufoca o desenvolvimento nacional. Quando você enfraquece a administração tributária, você permite que a sonegação atinja níveis estratosféricos, e isso acaba punindo aquela empresa que promove a concorrência perfeita, ou seja, ela sofre uma concorrência desleal daquele que sonega. Então, sob vários pontos de vista que a gente pode enxergar, o enfraquecimento da Receita Federal é ruim para a sociedade. Quando você enfraquece a Receita, você enfraquece a discussão da política tributária, você permite, quando nós temos visto, que cada vez mais a classe média pague tributos e não a classe rica, coisa que nós vemos denunciando cada dia mais. Então, o sufocamento da Receita, o enfraquecimento da Receita não interessa, na verdade, a sociedade como um todo. A sociedade como um todo quer ver uma Receita forte e atuante, para que a gente não tenha a entrada de drogas e armas, para que a gente não tenha a entrada de mercadorias contrabandeadas, enfraquecendo a indústria nacional e roubando empregos, e para que a gente não tenha concorrência desleal com a sonegação atingindo níveis estratosféricos, e para que a gente tenha justiça fiscal, pague mais aquele que tem mais, ao contrário do que a gente vê hoje, que quem paga mesmo é a classe média, haja vista o congelamento da tabela do imposto de renda, por exemplo. Então, essa reivindicação da Receita Federal nós estamos fazendo em defesa do órgão da administração tributária, que acaba protegendo toda a sociedade. Então, é de interesse, sim, da sociedade que a gente lute por uma administração tributária aduaneira forte. Muito bem. E, presidente, caso não haja um acordo com o governo de Jair Bolsonaro, a gente sabe que as atividades desempenhadas pela Receita poderão ficar aí comprometidas, como a gente já está vendo, né? Isso inclui a fiscalização de transporte de carga, operação padrão nos portos, aeroportos. Quer dizer, o caos vai estar justamente aí instalado, né? A gente acompanhou, então, que o Poder Público contemplou esse reajuste somente aos policiais federais. A gente sabe que todas as categorias do funcionalismo público sofrem com essa falta de reajuste. Inclusive, se as outras categorias também entrarem em greve e protestarem, o caos vai estar literalmente instaurado, né? Qual foi a justificativa justamente do governo para esse reajuste não ter sido dado? E a gente sabe que o orçamento de 2022 já foi fechado. Como que seria, então, a partir de agora? Haveria um remanejamento de verbas para que essas demandas sejam contempladas? Qual que é justamente a solução nesse momento? Olha, no orçamento já aprovado, ficou um espaço de 1,7 bilhões que tanto pode contemplar as carreiras policiais quanto a Receita Federal. Ademais, como eu já disse, com a divulgação do IPCA de 2021 de 10,06%, o Instituto Fiscal lá do Senado já divulgou um dado de que foi aberto um espaço no teto de gasto de mais 6,6 bilhões. Então, há espaço orçamentário no teto de gasto. Porque, veja bem, nosso problema nunca foi, nesses últimos tempos, falta de arrecadação. Arrecadação nós temos de sobra. Está sobrando dinheiro nos cofres públicos. A questão era a questão do teto de gastos, espaço no teto de gastos. Muito bem. Já havia com 1,7 bilhões, agora com a divulgação do IPCA, o espaço se ampliou ainda mais. Então, as condições para se resolver estão dadas. Isso tudo está muito adiantado. O governo, com poucos atos, pode solucionar isso em alguns dias, né? O que se diz é que estavam esperando a sanção do PELO, né, que é o projeto de lei orçamentária, e que, sancionado a lei orçamentária, haveria, então, todas as condições jurídicas para essa solução. E isso está acontecendo nesses próximos dias. Então, a gente continua mobilizado para que, então, a gente chegue numa solução que interessa a toda a sociedade brasileira. E, como eu disse, a administração tributária aduaneira forte interessa ao Estado brasileiro, a toda a sociedade brasileira.
Muito bem, nós conversamos com Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Presidente, obrigada pela sua participação aqui no 60 Minutos. Eu que agradeço, boa tarde, bom trabalho para vocês.